Graça e paz, queridos irmãos do Rio de Janeiro, esse estado tão maravilhoso, cidade linda. Queridos, que preciosidade estar junto com vocês nessa conferência maravilhosa dessa igreja tremenda que tive o prazer de conhecer, Igreja Batista Parque Chapecó. Que Deus abençoe vocês abundantemente. Já tenho vocês como um grande referencial nessa região da Costa Verde. Eu tenho visto o trabalho de vocês em fazer realmente as pessoas receberem Jesus nessa região e, acima de tudo, vocês inspirando outras igrejas a continuar a elevar o legado que Jesus tem dado a vocês. É uma preciosidade para mim poder participar dessa conferência que é tão importante para essa igreja neste momento que estamos passando. Que Deus nos abençoe nesse momento, que o Espírito Santo venha fortalecer os nossos corações, venha nos desafiar a viver toda a realidade do que Deus tem para nós diante desse momento. Que o Senhor venha colocar sobre nós todo o seu poder e graça para que a gente possa cumprir o verdadeiro propósito dele. Pastor Jefferson, e família Chapecó, Parque Chapecó, muito obrigado pelo seu convite e eu agradeço demais por essa participação. Eu sou o pastor Jonatas Ribeiro, da primeira Igreja Batista no Conjunto Cristina, da Rede Crescer. Nós estamos no DNA há 10 anos, é uma bênção a gente estar sendo mentoreado pela Igreja Batista Central, pelo nosso recurso DNA. Tem sido uma bênção e tem nos levado a caminhos e tem nos arrancado do conforto. Glória a Deus que nós temos alcançado muitas pessoas para Jesus nesse tempo aqui em nossa cidade, em Santa Luzia, Minas Gerais. Então vamos partir para a nossa conferência, para essa palavra que Deus nos deu hoje, tão poderosa, que nós vamos realizar nessa conferência. E prepare o seu coração, no nome de Jesus. Vamos orar juntos. Deus, eu oro agora junto com meus irmãos, ó Pai, com os meus queridos irmãos da Igreja Batista de Parque Chapecó. Reúno o meu coração com os deles, ó Deus, para que a gente possa realizar toda a boa obra nesse tempo e nessa geração. Ó Deus, nós te pedimos agora, venha sobre nós, cumpre em nós o seu querer, a sua vontade, e que seu Santo Espírito nos influencie, nos destrua toda resistência mental e faça o nosso coração ser aberto para receber a boa, perfeita e agradável palavra do Senhor e, com certeza, obedecer todos os seus mandamentos. Em nome de Jesus, e assim vamos edificar uma igreja que irá transformar o mundo nesse tempo, nessa geração. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos nessa conferência, nesse momento, nessa plenária tão importante, falar sobre o assunto da nossa conferência, o assunto de uma igreja de relacionamento. E para a gente entender toda a intensidade e poder de uma igreja de relacionamento, nós temos que realmente mergulhar totalmente naquilo que Deus tem falado conosco. Então, para esse momento, Deus me deu uma inspiração muito grande para poder compartilhar com você a respeito de uma palavra que Ele colocou no meu coração para que a gente pudesse fortalecer as bases realmente da identidade da igreja como um dos órgãos mais importantes de relacionamento no mundo. Então, segue o Salmo 42, versículo 1, diz o salmista: como uma corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, pois me perguntam todo o tempo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro de angústia, angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo uma grande procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de graça, entre a multidão que muito festejava. Eu quero de novo, versículo 4, salientar essa leitura. E quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois costumava eu ir com a multidão,
conduzindo uma grande procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Querido, eu quero conversar com você nessa noite sobre o poder do relacionamento. Nós não podemos deixar de compreender que relacionamento não é somente uma coisa importante, uma coisa ocasional que a gente faz para que a gente possa conectar com as pessoas, mas a gente precisa compreender o poder que ele tem. Diante desse salmo que a gente acabou de ler, a gente viu o aspecto muito importante de toda a vivência de qualquer ser humano, de qualquer ser humano. O aspecto importante é a conexão. A nossa vida é feita de conexão, e especialmente nesse salmo nós estamos conhecendo as duas conexões mais importantes. Se você olhar no panorama inicial dos versos 1 ao 3, você vai entender que parece que o salmista está buscando a Deus intensamente, e na verdade todo o salmo está dizendo sobre isso, mas justamente no versículo 4 do capítulo 42 desse salmo, nós identificamos um outro tão importante relacionamento, é o relacionamento com as pessoas. Deus falou profundamente o meu coração para essa conferência, para falar, para a gente conduzir um diálogo, a gente pensar muito a respeito disso. A respeito de como são importantes as pessoas ao nosso lado, compartilhando suas vidas, compartilhando seus sentimentos, abrindo seu coração, como são pessoas importantes ao nosso lado, também recebendo de nós as nossas necessidades, o nosso compartilhar. São os relacionamentos que nos ajudam, nos fortalecem, e nós fortalecemos uns aos outros para que a gente possa vencer os grandes desafios que se colocam à nossa frente. E nessa noite eu quero salientar pelo menos 3. Desafios como vencer a angústia, cumprir o propósito e elevar a nossa intenção e ânimo com o Senhor. Por favor, continue comigo e vamos dar uma revisada nesse texto. No versículo 4, marque aí na sua Bíblia, no seu caderninho. Nesse versículo 4, então, o salmista está se apresentando. Com certeza você já viu que ele está muito angustiado. Então, uma das coisas que a gente começa a entender, que o relacionamento ele é poderoso. Relacionamentos são poderosos para livrar as pessoas da angústia, para livrar as pessoas de angústia. Olha, veja só, o salmista está diante de uma situação que ele está com muita vontade de adorar a Deus, muita vontade de se encontrar com os irmãos. Ele não dissociou isso, ele não deixou de fora, ele não falou, olha, eu quero estar no monte sozinho, só eu e Deus. Não, ele está dizendo, eu lembro disso, e por isso minha alma se derrama diante do Senhor, por isso eu me sinto angustiado, quando eu me lembro que eu conduzi a multidão à casa do Senhor, ou seja, eu estava indo adorar ao Senhor, eu estava conduzindo pessoas para adorar com o Senhor, nós estávamos indo juntos, e por isso eu me lembro. O salmista, nesse momento, ele está tendo um alimento da lembrança, e ao mesmo tempo estipulando a esperança. Eu me lembro e eu vou fazer isso de novo. E ele diz justamente em qual situação ele está agora. Angustiado. Angustiado. Não são poucas as circunstâncias na vida ou pessoas que assumem um compromisso de criar um espaço, de criar um ambiente de doenças emocionais, físicas e espirituais, uma verdadeira opressão que nós chamamos de angústia. Queridos irmãos, nós precisamos olhar e ver como é que esse homem estava sofrendo. Eu não gostaria muito de falar desse assunto, que eu acho que está meio saturado, mas vamos conversar. O que nós estamos passando agora? Abra os seus olhos, abra a janela da existência e comece a refletir comigo. O que nós estamos passando agora no mundo, especialmente no Brasil?
senão angústia? Se nós não estamos agora num momento de angústia, quando será? A angústia, ela é construída por vários bombardeios de sofrimento. Eu vou enumerar alguns deles. Por favor, ponha muito amor e consideração na palavra que eu estou dizendo. Pense comigo, se a gente não está sendo bombardeado pela separação, pelo isolamento. Não estou contra os projetos de isolamento, mas nós estamos sendo bombardeados. Nunca pensamos que poderíamos ficar longe tanto tempo de pessoas que nós amávamos, que nós queríamos estar próximos. Nunca se viu tanto o desejo das pessoas estarem junto. Nunca se viu tanto o desejo de querer abraçar, de querer pegar na mão, de querer chorar no ombro, e a gente não pode. Bombardeio emocional. Nós estamos sendo bombardeados com falta de informações corretas. Por favor, olha, às vezes a gente fica, pode usar esse remédio, não pode usar esse remédio, deve usar aquele elemento no rosto, não deve usar aquele elemento no rosto. São informações imprecisas. Nós precisamos entender, nós precisamos olhar para a janela da existência. É um bombardeio quando a gente tem certeza. Nós estamos no meio de uma crise sanitária, e nós estamos vivendo um bombardeio da crise política. Meu Deus do céu. O bombardeio da falta de líderes que querem realmente levar as pessoas. Líderes servem para isso, elevar as pessoas a um nível de sucesso. Nós não estamos tendo. Muita gente não reconhece. Nós não estamos enxergando líderes com a responsabilidade, com o desejo de realmente nos elevar e nos guiar seguro ao sucesso. Pelo contrário, vemos líderes que nos olham e apenas querem nos usar como massa de manobra ou uma tentativa de destruição. O fato é que a confiança tem sido minada, tem sido destruída, e muitas pessoas estão angustiadas, amedrontadas, aterrorizadas. Algumas estão procurando paz em vários lugares. Vários estão procurando paz em algum lugar. Estão procurando paz em uma retirada para longe. Outros estão procurando paz em outro tipo de seita ou religião. Pessoas estão procurando paz, muitas vezes, se distanciando de Deus, porque não querem viver a situação. Claro que todos esse tipo de paz não vai levar a nada. E tem aquelas ainda que procuram paz, tirando a própria vida. Mas tem os que conhecem a verdadeira paz. Eu e você. Aqueles que encontraram a paz em Jesus. Aquele que tirou dos nossos ombros o peso e nos deu o seu fardo que é leve. Eu e você conseguimos encontrar essa paz. Infelizmente, muitos estão no outro caminho. A angústia está aí, é uma realidade. Assim como era uma realidade para esse salmo, para esse salmista, para esse inspirado escritor bíblico. Era uma realidade, sabe? Mas Deus, Ele promove, desde o começo da criação. Deus aponta para um caminho, aponta como para um remédio, como um poder regenerador e transformador em situações como essa. Deus aponta para o relacionamento. Foi isso. Quando o salmista se viu angustiado por pessoas que estavam oprimindo, estavam perguntando para ele: onde está o seu Deus agora? Se você nunca ouviu, olha, muitas pessoas fazem essas perguntas, ridicularizando o outro. Onde está o seu Deus? Perguntaram para ele. E ele diz: olha, eu só me lembro da convivência com os irmãos indo à casa do Senhor. Querido, eu gostaria que você colocasse no seu coração. Eu te dou toda a certeza de que Deus deseja usar-nos como igreja dele nessa terra,
como um remédio preciso, como um agente de transformação e regenerador, através de relacionamentos que vão transformar vidas, relacionamentos que vão curar, relacionamentos que vão salvar, vão tirar pessoas do lamaçal e colocar os seus pés firmes na rocha, trazendo esperança, enchendo suas vidas de esperança nesse tempo de adversidade. Assim como o salmista encontrou esperança, pessoas vão encontrar também, à medida da aplicação das nossas vidas diante do Senhor, à medida do desejo de levar essas pessoas a um encontro com o Senhor. O salmista dizia isso: eu ia com a multidão à casa do Senhor. Por favor, não desista dos seus relacionamentos. Eu sei que está difícil, pode estar complicado, mas olha, existem muitas pessoas angustiadas que precisam encontrar esperança, e a esperança está no Senhor. Por isso, caminhe com ela, ande com ela. Este é um dos poderes do relacionamento, uma reconstituição de paz, um livramento da angústia a partir dos relacionamentos. Nos relacionamentos também nós entendemos que é tão poderoso quanto livrar da angústia, é ensinar as pessoas a viver o propósito. O propósito. O salmista dizia: eu ia com aquele povo à casa de Deus. A casa de Deus. O que quer dizer isso? É propósito. Uma das coisas mais importantes da vida de um ser humano e que ele mais persegue durante toda a vida é adorar alguém ou alguma coisa. Não são poucas as pessoas que experimentam uma adoração a diversos deuses e religiões. Há diversas seitas experimentam porque estão procurando um vazio, estão procurando ocupar um vazio dentro do seu coração. Estão andando sem destino. O propósito da vida de todo ser humano é adorar a Deus. Deus nos criou para que a gente pudesse estar com Ele, relacionando com Ele todo o tempo. Esse é um quesito muito importante. Pessoas precisam ser livres para adorar a Deus. Por isso que torna-se tão importante nos relacionarmos com intencionalidade com as pessoas. Com intencionalidade de um adorador. Abrindo a boca. Eu sei que muita gente considera aquele fato, aquela frase dita por alguém, eu nem sei mais quem é, né? Alguns dizem que foi um ou outro, então para não correr o risco eu vou dizer. Alguém disse que você deve pregar o evangelho. Se preciso for, abra a boca. Sabe, eu sei que é lindo essa frase. Eu sei que quer trazer uma evidência de graça. Quando a gente está dizendo assim, olha, essa pessoa é tão crente, essa pessoa é tão crente, é tão favorável a Deus, que sua conduta, o seu jeito, seu comportamento, sua palavra, olha, tudo leva a Deus. Mas olha, não é tão fácil assim. Algumas pessoas precisam entender o propósito de vida e você precisa falar. Falar como se estivesse conversando sobre futebol. Falar como você estivesse falando sobre uma compra simples que você. Falar do amor, da paixão de Deus que está dentro de você. Quando nós tivermos relacionamentos com essa intencionalidade, nesse nível de intenção, nós vamos começar a criar um ambiente para essas pessoas, e essas pessoas vão começar a entender que aquela sede, aquele vazio que elas tanto procuravam saciar, está justamente ali em adorar a Deus. O salmista, vencedor de várias batalhas, rei, gozava de um belo palácio, várias coisas, várias iguarias. Ele diz, olha, a coisa que eu tenho mais sede agora é de adorar ao Senhor, de adorar a Deus. E olha, eu quero muito fazer isso, junto de uma grande multidão, junto dos meus irmãos. Nós somos seres inspirados, nós somos seres que somos inspirados e inspiramos outras pessoas.
Então você não pode deixar que a sua vida seja dissociada da sua caminhada espiritual. Não existe vida secular e vida espiritual. Existe uma só vida. Por isso, então, introduza imediatamente na sua caminhada, nos seus relacionamentos, com intencionalidade, o próprio Jesus. O Emanuel que está com você. Que as suas palavras sejam as palavras de Jesus. Relacionamentos são poderosos para cumprir o propósito. Sabe? Para cumprir. Por isso que se tornam tão importante nós nos relacionarmos com as pessoas. Pessoas querem andar perto de pessoas inspiradoras. Pessoas não querem se perder com relacionamentos que não vão levar a lugar nenhum. Pessoas inspiradoras transformam vidas. E você, querido, já recebeu a porção inspirada do Espírito Santo. Use, faça a diferença. Ministre sobre aqueles que necessitam. Ministre sobre a vida deles. Viva como Jesus, fale como Jesus, tenha atitude como a de Jesus. E então, com certeza, o propósito será cumprido com toda excelência. Com toda excelência. O salmista nos aponta também para o poder do relacionamento, no nível de elevar a intenção e o ânimo. Com certeza era um momento muito difícil daquelas pessoas, como nós estamos passando agora. Como o Brasil, o mundo está passando agora. Por isso que é tão importante a gente ter relacionamentos sadios que nos vão nos fortalecer. Em um tempo que as pessoas estão abandonando, tem muita gente dizendo, olha, as pessoas não querem saber de relacionamento nesse tempo da pandemia. É mentira. Há muito tempo, muita gente está deixando os relacionamentos porque não querem ser feridas, querem se autopreservar, não querem chorar pelas frustrações e as decepções, e então estão abandonando há muito tempo. Esse tempo de agora só foi uma desculpa. Só foi uma desculpa. Mas deixa eu dizer para você, o salmista está trazendo para nós a evidência da glória, que a sede dele por Deus leva a viver em comunidade. Leva a viver caminhada com outras pessoas, com os discípulos, com os líderes dele, com pessoas acima dele, com seus coordenadores, seus supervisores, com os irmãos mais chegados e com os irmãos não tão chegados. E vou arriscar aqui, talvez alguns irmãos que nem acessou seu coração ainda. Sabe, o salmista está dizendo, olha, nós vamos caminhar. Nós vamos junto à casa do Senhor. E nós vamos num estado totalmente diferente. Nós vamos de uma maneira totalmente aberta. E essa maneira é uma maneira de alegria e festividade. Sabe, quando a gente entender que o relacionamento é poderoso, nós vamos entender a sinergia. A sinergia é a proporção do ajuntamento de força. Quando a gente imagina que 1 mais 1 é 2, na sinergia 1 mais 1 pode ser 20. Por isso a gente precisa andar junto, porque a gente se eleva a nossa disposição. Por isso eu quero te convidar, se entregue ao seu relacionamento, se entregue, abra mão de todo medo, abra mão daquilo que está destruindo você. Por favor, querido irmão, há um poder nos relacionamentos e uma igreja se sustenta por relacionamentos. Então coloque-se à disposição, se lance, mergulhe nesse profundo mar, em nome de Jesus. Vá como um salmista, acompanhando a multidão para a grande celebração. Anime. O salmista estava num quadro muito adverso e ele pensou, olha, eu já fiz isso e eu vou fazer de novo. Eu vou fazer junto do povo. Eu vou celebrar. Eu vou pular, eu vou dar glórias a Deus. Olha, no nome de Jesus, eu quero desafiar você, querido irmão. Tenha intensidade nos seus relacionamentos. Tenha intensidade. Por favor,
nesses dias que muitas pessoas estão se afastando, eu quero te lembrar no nome de Jesus. O que Jesus diz para nós sobre relacionamento? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Por favor, faz onde você está aí agora. Faz isso com a mão. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você mesmo. Ao próximo como você mesmo. O apóstolo João, em 1 João 4,20, diz muito claramente: não existe uma maneira de dizer que eu amo a Deus, que eu vou adorar a Deus, que eu vou me afastar das pessoas, que eu vou estar longe delas, eu vou para longe delas para me proteger e continuar adorando a Deus com eficácia. Não existe. João, pelo contrário, ele diz o seguinte: como alguém pode dizer amar a Deus que não vê e não amar o seu irmão que vê? Não existe essa possibilidade. A igreja tem que se levantar. E a igreja sou eu e você. Somos templo do Espírito Santo. Somos chamados nessa geração para fazer toda a diferença. Ela tem que se levantar. Os discípulos de Jesus têm que se posicionar como um lumiar no meio das trevas, como sal na terra, nesse tempo de isolacionismo. E não estou falando da pandemia, não. Do isolamento, porque eu não quero me machucar. Eu não quero ser prejudicado nas minhas emoções por causa do outro. Olha só como o salmista coloca um paradigma. Ele é perseguido e ao mesmo tempo ele está dizendo: eu me lembro como é agradável viver com as pessoas. Meu Deus, querido, coloque isso no seu coração, mantenha essa impressão. Olha, eu sou ferido pelas pessoas, mas eu também sou estimulado e elevado pelas pessoas. E junto nós vamos para a casa de Deus, adorá-lo com alegria e festa. É isso. Precisamos nos levantar, irmão. Precisamos ser um equilíbrio da balança. Precisamos ser controlados. As nossas emoções precisam ser controladas pelo Espírito Santo. E não deixar que seja fechado o caminho que Deus está abrindo. O caminho de adoração em conjunto com nossos irmãos. Por agora não podemos nos reunir. Mas tão logo eu faço uma oração que todas as igrejas após essa pandemia estejam lotadas de novo. Que elas comecem a pensar e ter uma dor de cabeça do céu. Como vou comprar a próxima propriedade? Como eu vou fazer o próximo galpão? Olha, onde nós vamos arrumar esses recursos? E Deus vai dar o caminho. O caminho de relacionamento, o caminho de viver em comunidade, como comunidade de fé. Deus nos coloca em relacionamento desde a nossa criação. Deus te coloca agora mesmo. Sabe aquela célula que você acha que não é tudo aquilo? Deus te colocou lá. Célula boa é célula aberta. É relacionamento. Sabe essa igreja que você está vivendo agora? Puxa, minha igreja podia ser uma outra igreja, outro tipo. Deus te coloca lá. Igreja boa é quando tem pessoas boas lá também. Ruins e boas. Igreja é lugar de transformação. Sabe esse lugar, essa comunidade onde você está inserido? Puxa, minha cidade podia ser igual a de Curitiba. A minha cidade podia parecer a de Tóquio. Sua cidade. Você foi colocado aí para ser um agente de transformação. E você vai transformar relacionamento a relacionamento. Coloque no nome de Jesus a sua disposição. Coloque-se à disposição. Deus te entregou um legado. Cumpra com excelência no nome de Jesus. Concluindo, o poder do relacionamento está justamente que nós não podemos ficar livres sem nos envolver com as outras pessoas. Não existe liberdade em Deus se a gente não se relacionar com os outros. Pelo contrário, a gente é livre aplicando a fé, a confiança, a esperança no Senhor e nas pessoas que Ele usa. Deus usa pessoas para transformar realidades. E pessoas usam relacionamentos para fazer esse processo. É preciso que você colecione
impressões fortes, firmeza, seja alimentado com a certeza de guardar no seu coração, assim como o salmista guardou, na sua mente, nos dias da tribulação, você se lembrar como é gostoso se envolver com as outras pessoas. Mesmo que outros estejam me angustiando, como é gostoso viver com os outros. É um paradigma. É um paradigma. Deixe que Deus te use poderosamente. Relacionamentos são poderosos. Invista neles. Você pode ser a solução, o remédio ou a salvação de alguém. Seja no nome de Jesus abençoado. Seja o detentor e o difusor do poder do relacionamento. Que Deus te abençoe abundantemente.